Olá pessoal, a gente vai falar um pouco agora sobre as functions, tá? As functions são trechos de códigos que são reutilizados durante a programação. Por exemplo, existem ocasiões em que você precisa repetir o mesmo trecho de código, né, várias vezes ali ao longo do desenvolvimento. Se você fizer isso, a sua manutenção do código também fica ruim, porque você vai ter que, se você mudar alguma lógica ou algum parâmetro, né, desse trecho de código que se repete várias vezes, você vai ter que alterar em todos esses trechos. Quando você cria functions, você pega esse código e cria uma função que retorna determinados valores. Dessa forma, você pode chamar essa function em vários lugares do seu documento. Beleza? Resumidamente, esse é o papel da function. Então, eu vou te mostrar aqui, ó, como você pode criar uma function, né, utilizando aí o C Sharp. A gente vai pegar esse comando que a gente desenvolveu aqui na aula passada, né, o public void inserir bloco, e a gente vai transformar ele então em uma function, que quando a gente chamar essa function, ele vai fazer a inserção desse bloco para a gente. Então vamos criar a function aqui que insere o bloco, tá? Essa function, para você declarar functions, você vai digitar assim, ó, public, e aí você precisa digitar o que que ela te retorna, o tipo, né, do valor que ela vai te retornar, beleza? As voids não precisa, você digita public void, porque a void ela não retorna nada. Então, nesse caso aqui, eu quero que ela me retorne o object ID do block reference que foi adicionado no meu model. Então, o que ela vai me retornar aqui vai ser um Object ID, ok? Então, essa function aqui, eu vou chamar ela de insere bloco desenho, tá? E aí, dentro dela, o que que vai acontecer? Vai ser o obrigatório, né? Você passar ali a string, que é o quê? Que é o caminho do bloco. Então, a gente vai pegar aqui, ó, um caminho, um bloco, tá? O segundo parâmetro que você vai precisar passar também é o point 3D, que é o PT bloco, né? Que é onde o bloco foi inserido, tá? Aqui em cima a gente já vai deixar uma variável aqui, ó, chamada de ID retornar, tá? Que é o ID que vai precisar ser retornado. Para você jogar valor nulo em um Object ID, você tem que usar a própria classe dele, tá? Então você pega objectid.null para você jogar um Object ID null. E aqui embaixo, ó, para terminar aqui, o problema desse erro é que ela não está retornando nada. Você precisa dar um return aqui embaixo do seu ID retornar. Beleza? Aí o erro some, tá? Aqui eu vou pôr uns underlines aqui, ó, insere bloco desenho, só pra gente ver. Olha, eu coloquei o nome aqui dos parâmetros, ó, justamente para que a gente possa copiar e colar a partir desse trecho aqui, ó. A gente vai fazer aqui, né, uma cópia a partir do nome aqui embaixo, ó. Vamos dar um Ctrl X e vamos colar aqui em cima, ó. A gente vai precisar remover aqui a declaração do PT bloco e tem um problema grave aqui, tá? Qual é o problema grave? A transação, tá? Se você, por exemplo, for repetir esse insere bloco desenho várias vezes, é interessante você fazer apenas uma transação só. Como que você vai resolver essa questão aqui, ó? Essa transação, na verdade, ela vai se tornar, ao invés de start transaction, você vai pegar a top transaction, tá? Por quê? A top transaction é a transação que está aberta no momento, tá? Existem ocasiões em que você quer, por exemplo, evitar, né, várias aberturas de várias transações. Você abre uma e pega ela, né, em vários trechos do seu código utilizando o top transaction. Pensando dessa forma, a nossa variável using está recebendo uma transação aberta. Então nós não podemos fechar essa transação aqui na nossa function, né? Senão nós teremos um problema aí, tá? Então eu removo o commit, tá? Eu não uso o commit. Pensando dessa forma, então, o que a gente vai fazer? Ó? Vamos arrumar aqui o código. E aí a gente vai implementar essa função aqui, ó, lá no nosso desenho. Só que precisamos colocar aqui ó, o nosso ID retornar, né? Ó, quando você dá o append no model,
Isso aqui, ó, retorna para você um Object ID. Então atualizamos aí o valor da variável ID retornar, retornando então o ID do block reference adicionado no desenho, tá? Então como que você usa isso aqui? Você pega aqui o nome da sua function, ó, e aí a gente vai substituir aqui no código, ó. Veja que ele já tem aqui o caminho bloco, né? O que que a gente vai fazer, ó? Você vai colar a sua function aqui, ó, né? E aí, quando você cola e abre o parênteses, ele fala: você tem que passar qual que é o caminho do bloco. Então, vamos passar o caminho bloco e o nosso ponto é o pt clicado.value. Para que isso funcione, a gente precisa abrir uma transação, né? Então, eu vou copiar aqui o trecho do using transaction. Ó. A gente coloca isso aqui dentro de uma transação para que ele consiga pegar a top transaction lá dentro, né? E aqui, de fato, a gente dá o commit. Dessa forma aqui você vai conseguir reaproveitar essa função várias vezes no seu código, né? Você poderia, por exemplo, fazer a inserção, veja, ó, então repetir 3 vezes aqui a função, ao invés de eu repetir 3 vezes lá aquele código, né? Então eu poderia ter caminho bloco um, caminho bloco 2, 3, 4, né? E ir pedindo esses pontos aí e inserindo esses blocos.